Ele é natural de Getúlio Vargas, mas aos 21 anos foi em busca de novos horizontes. Morou entre Europa e Brasil diversos anos. Viajou por vários países e, com o conhecimento adquirido nesse tempo, resolveu compartilhá-lo escrevendo livros. Hoje, Samuel compartilha conosco sobre quem é, seus livros e onde é possível comprá-los. Atenção! Está no ar Redação TG. Oferecimento: lentidão para ver seus filmes e séries preferidas? Internet caindo? Agora não mais. Com a Rio Grande Online você terá certeza da melhor conexão para sua residência ou para seu endereço comercial. Temos planos a partir de R$ 45,00 e também venda dos melhores roteadores do mercado. Avenida Severino de Almeida 451, em Getúlio Vargas. Telefone 3341-5005. Tribuna Getuliense recebe Samuel Giaretta, ele que é o autor do livro Delírios de Sobriedade e veio aqui no Tribuna falar um pouquinho mais sobre essa obra. Primeiramente, Samuel, obrigado por ter vindo no Tribuna e falar um pouquinho sobre sua obra e para o público te conhecer um pouquinho melhor. Fala, apresenta um pouquinho. É um prazer estar aqui, uma satisfação estar aqui. Então, eu sou Samuel Giaretta, tenho 36 anos, sou natural aqui de Getúlio Vargas. Eu vivi aqui até praticamente os 21, depois minha vida começou a ser bastante dinâmica no sentido de geográfico, assim falando. Então, eu morei entre Europa e Brasil há alguns anos, viajei um pouco pelo mundo também, e hoje eu sou escritor, trabalho também como professor de idiomas, viajante eu me considero, então, basicamente, já fiz muitas coisas também na vida, já trabalhei como analista de contratos na Inglaterra, já trabalhei com burocracias de cidadania, ainda trabalho, assim, como assessoria de cidadania italiana, principalmente na Itália. Eu trabalhei também como assessor de Tribunal de Contas no Brasil, professor de idiomas também, agora eu voltei mais nessa pegada. E é isso, então eu me considero, muitas vezes me perguntam da onde você é, eu falo, eu sou do mundo. Ou seja, nasci no Rio Grande do Sul, mas o mundo me adotou. E atualmente eu estou entre Bahia e Rio de Janeiro, agora eu estou no Rio de Janeiro, muito em função do lançamento e da questão de gráfica e tal do livro. Então, Samuel, falando um pouquinho sobre o livro, gostaria que você falasse um pouquinho sobre o assunto dele, o que você aborda nesse livro. Então, basicamente esse livro é um desdobramento do primeiro, que foi o Entre Paixões, Egoísmos e Idealismos, que eu lancei em 2020, quase 3 anos. E esse livro aqui é muito biográfico, que foi o primeiro, né? E o novo livro, então, ele é muito mais numa questão de autoconhecimento, trabalha muito assim, de escolhas mesmo, é mais numa linha espiritual, / antropológica, / sociológica, um mix de coisas, também autoajuda. Eu acho, inclusive, ele está definido como autoajuda, mas eu tenho esse termo é bem, eu acho que tudo é autoajuda, se é autoajuda na vida, enfim, depende da pessoa. E ele veio muito em função de trazer, assim, reflexões das minhas andanças pelo mundo. Quando eu voltei da África, ano passado, eu voltei do meu 48º país que eu viajei. E como boa parte das viagens que eu fiz durante mais de 10 anos não foram, assim, buscando conforto, hedonismos, não que eu não tenha feito também durante essas viagens. Então eu comecei a ver que eu tinha reflexões muito pertinentes para uma geração e para os desafios que a gente tem para ter uma vida mais sóbria, mais significativa. Então, basicamente, ele trabalha muito nisso. Ele trabalha como a gente, muitas vezes, está desconectado de nós mesmos, como o sistema, muitas vezes, nos leva a estar desconectados da nossa verdade interior, da nossa essência, que cada um tem uma verdade, tem dentro de si coisas que falam mais alto, tem um conjunto de valores, e muitas vezes a gente está muito na correria, na pressa, numa era onde a gente está cada vez mais correndo, sem saber para onde, e como é importante, como é vital, eu acho, a gente se conectar, olhar para dentro, rever, mudar. Então é muito numa linha assim, eu defino assim, fazer escolhas melhores na vida. E também eu não tenho a pretensão de que sirva para todo mundo, que todo mundo esteja preparado, mas pelo menos uma parcela significativa das pessoas, e eu tenho visto, que eu vi em minhas viagens, em minhas experiências, eu acho que tem conteúdos bem profundos e bem legais, e é por isso também que eu
eu trouxe para o mundo esse livro para me conectar com as pessoas que estão buscando isso mais de autoconhecimento, de uma vida assim porque a gente tem um poder de impacto. Então, às vezes, a gente nem tem noção do quanto a gente impacta o entorno, a família, e é justamente nessa linha o livro. E falando sobre a escrita, você demorou quanto tempo para escrever os livros? Esse primeiro livro, ele é muito baseado num diário. Quando eu voltei da Ásia a primeira vez, há uns 6 anos atrás, eu comecei a escrever um diário que eu treinava muito para treinar meus idiomas, principalmente o francês, o inglês, o italiano, o espanhol, que eu não estava usando muito no Brasil. Eu estava no Brasil naquela época, e o livro nasceu disso, muito dos meus relatos. Esse segundo, ele é mais focado nas ideias que eu tive. Então, muitas ideias que eu fui tendo ao longo do tempo, eu fui percebendo, assim, de tantas mudanças de ambientes e de lugares que eu tive que me adaptar, entre Brasil, Europa, ou mesmo viajando. Então, eu tive, assim, eu levei em basicamente 8 meses. Ele é mais curto, mas ele é muito mais sucinto, no sentido das ideias que eu tenho, né, dessa versão minha atual, né? Então foi isso. Eu até comecei com um projeto paralelo dele, e no meio do caminho, muito parecido com o livro, a minha ideia era de um livro em relação ao primeiro, com histórias de viagens, histórias de 5 continentes que eu já tinha para contar. E no meio do caminho eu percebi que eu tinha mais ideias para as pessoas do que a próprio, assim, ficar falando, talvez. E eu acho que talvez no próximo livro eu possa voltar para a mesma linha, mas foram em torno de 8 meses que eu passei escrevendo o livro. E uma vez que você tem o material escrito, conta pra gente um pouquinho sobre como é feito o processo de publicação de um livro. A publicação, como eu já tinha editora, então o primeiro livro foi uma escritora que eu conheci na Colômbia, quando eu estava baixando a América Latina, entre aspas, estava descendo a América Latina de mochila, e ela me levou para a editora, ou seja, ela foi o canal para eu entrar nessa editora. E agora, o segundo livro, eu entrei em contato novamente, falei que tinha um novo projeto de livro. Então, depois disso, a gente negociou com o processo editorial, e praticamente foram 2 meses, onde tem primeiro o manuscrito, depois tem a revisão, depois tem o design, depois tem o capista, tem também a dinâmica de planejar o lançamento, principalmente o digital na Amazon, né, que hoje, principalmente, as editoras trabalham, pelo menos a minha, começa disponibilizando lá, e depois até ele sair. Então, um processo prazeroso, porque é o processo onde você vê ele vindo para o papel. Então, é isso. Foram mais ou menos 2 meses, esse processo editorial, né? E os livros, onde que eles podem ser adquiridos? Então, eu tenho físicos comigo. Eu até tenho uma empresa que distribui livros pelo Brasil, que eu tô para fechar, mas eu ainda não fechei. Ou seja, ela entrega para todo o Brasil. E o mais fácil é o digital, que eu tenho nas minhas redes sociais, e também está na Amazon, né? Então lá dá para acessar, dá para comprar o livro digital, o e-book, Kindle, né? Versão Kindle. E assim como eu tenho todos eles, e-book e também agora físico, né? E para encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse sobre o futuro. Você planeja continuar escrevendo? Como que você vai lidar com isso? Então, eu planejo continuar escrevendo. Não tenho um projeto assim de um novo livro, uma meta, mas eu sei que vai vir ideias. E escrever para mim é um exercício de se conectar comigo mesmo, de entender meus processos. Então, quando eu vejo, assim como eu fiz essas 2 vezes, que eu tinha coisas pertinentes e que pudessem assim ser úteis para outras pessoas, eu crio uma meta e, agora vai um livro, começo a focar em deixar uma obra, né? Então eu não posso agora, não tenho nada na cabeça, mas eu sei que eu tenho algumas ideias já de viagens que eu fiz armazenadas e espero em breve tá trazendo outro livro, mas não tenho essa cobrança, nem essa meta assim estabelecida nesse momento. Bom, é isso. Gostaria novamente de agradecer você por ter falado um pouquinho sobre os 2 livros que você escreveu. E para mais notícias e entrevistas, acesse o nosso site, tribunagetulense.com.br. Você acompanhou Redação TG. Oferecimento. Estamos sujeitos a ser surpreendidos por imprevistos que podem desestabilizar nossa vida. Por isso, o seguro se torna importante e necessário.
Falou em seguros, é com a Zafseg. Lá você encontra seguro de automóvel, residencial, empresarial, agrícola, de vida e previdência. Enfim, todos os tipos de seguros. E a negociação é diretamente com o corretor. Zafseg Seguros, em Getúlio Vargas.